Fala galera, beleza? Estamos começando nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é estrangeirismo, isso mesmo. Para tanto, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Ler fragmentos de notícias, identificar estrangeirismos, caracterizando segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. Certo, estrangeirismo. Então são palavras que não fazem parte da nossa língua portuguesa. Temos aqui 6 manchetes. Vamos fazer a leitura e já vai percebendo quais palavras aqui são estrangeiras, não fazem parte aí, ou não faziam parte, da língua portuguesa há uns anos atrás. Então, primeira, Prefeitura de Montes Claros lança blog para auxiliar estudantes da rede municipal. Ao lado, um blog é um compromisso onde consistência é a palavra-chave. Estudantes alagoanos usam palma e juá para desenvolver shampoo natural. Ao lado, laboratório produz shampoo com extrato da folha de pequi. Autoridades bloqueiam acesso a sítios políticos. Golpistas criam sites falsos do Pix para roubar dados. Isso mesmo. Então, lemos aí pares, na verdade, de notícias, de manchetes que trazem aí estrangeirismos em comum. E sobre esses estrangeirismos, sobre essas palavras, temos algumas perguntas. Pense comigo. Quais estrangeirismos foram escritos conservando a forma original? Quais foram aportuguesados? Então, conseguiu perceber nesses pares quais estão escritos respeitando a norma padrão, a língua portuguesa, e quais estão escritos de acordo com a sua língua de origem? Segunda pergunta, o que pode se perceber sobre o uso de estrangeirismos? O que nós podemos concluir quanto ao uso no cotidiano, nas nossas falas, nos textos jornalísticos, no dia a dia, nas redes sociais, sobre o uso de palavras estrangeiras? E terceira, alguma forma aportuguesada causa estranhamento? Nessas palavras que lemos ali estão estrangeiras, estão dentro das manchetes. Alguma delas causou um estranhamento? Você deu uma paradinha na hora da leitura, ficou pensando sobre o significado, sobre o emprego na frase? Bem, vamos às respostas para esses questionamentos. Temos aqui a forma original e a forma aportuguesada de cada palavra que apareceu ali na manchete. Blog, forma original, e blog, forma aportuguesada. Shampoo, original, e shampoo, aportuguesada. Da mesma forma, site e sítio, Aqui já começa a responder uma pergunta, Algumas palavras são escritas tanto na forma original quanto na aportuguesada. É isso que nós conseguimos perceber. Temos diversas formas de comunicar, Então, em textos podemos encontrar já a forma que encontramos nos dicionários de língua portuguesa, que foram incorporadas ao nosso vocabulário, ou também encontramos na forma original. Ainda, qual dessas formas aqui causou um estranhamento? A forma sítio pode causar estranhamento, pois seu significado mais usual não se refere ao mundo digital. Vamos até voltar ali na manchete e perceber isso, o emprego, junto no contexto. Nós temos aqui, autoridades bloqueiam acesso a sítios políticos. Talvez um leitor desatento, desavisado, vai demorar para compreender que a questão aqui não é um espaço físico, não é um terreno grande, mas sim um site, uma página da internet. Então, um leitor mais desavisado talvez tenha essa dificuldade na compreensão. Seguindo sobre essas palavras que não fazem parte da língua portuguesa, às vezes são incorporadas, nós temos aqui uma notícia. Então já vai percebendo a nossa temática, estrangeirismo. Então na leitura já vai vendo qual palavra não faz parte ou qual foi incorporada no nosso vocabulário. Conheça a Fátima, a robô que alerta os usuários que publicam notícias falsas. Criada pelo site carioca Aos Fatos,
Novidade entrou em funcionamento na quarta 18. O novo serviço vem a público após um mês de testes. Nesse período, Fátima identificou 881 tweets com notícias falsas e postou 500 mensagens com links para publicações com as informações corretas. Em 30 casos, os autores dos posts associados a fake news apagaram seus textos originais após o alerta. Certo, sobre esse fragmento de notícia já temos uma atividade relacionada ao estrangeirismo. Então, faça a releitura do fragmento e responda. Quais são as palavras de origem estrangeira usadas? Quais mantêm a grafia original? Quais foram aportuguesadas? Então, pense sobre essas palavras e responda. Releu o fragmento da notícia, conseguiu encontrar quais são os termos aí estrangeiros e quais foram adaptados, ajustados ao nosso vocabulário, quais mantiveram a forma original, conseguiu perceber o significado? São palavras que já fazem parte do dia a dia, né? Com a tecnologia, essa questão das notícias, se elas são verdadeiras ou não, o compartilhamento. Então são palavras que são familiares ao nosso dia a dia. Vamos à resposta. Fake news, tweets, links e posts. Certo, fake news, links e posts mantêm a grafia original, isso mesmo. Eles mantêm a grafia que é a grafia estrangeira que é usada no seu país de origem dessas palavras. Já tweets foi adaptada para o português da forma inglesa tweet, certo? Então nós temos aqui apenas uma palavra que foi usada aqui de acordo com a norma padrão, de acordo com o que encontramos no dicionário. O restante foi usado na sua forma original. Atividade número 2. Temos aqui o fragmento novamente, faça a leitura dele, responda duas perguntas. Letra A. A que idioma as palavras estrangeiras pertencem? Então vejamos. As palavras fake news, tweets, links e posts pertencem a que idioma? Fazem parte do idioma de qual nação, de qual país? E letra B. Justifique a utilização dessas palavras com a temática da notícia. Então a notícia fala sobre o robô, né, que consegue identificar notícias que não são verdadeiras. Então, o que essas palavras fazem jus a essa temática, a esse contexto? Por que foram utilizadas, empregadas nessa notícia? Responda.
Retornamos. Convido você a fazer a releitura desse fragmento e daí a gente vai para a correção. O novo serviço vem a público após um mês de testes. Nesse período, Fátima identificou 881 tweets com notícias falsas e postou 500 mensagens com links para publicações com as informações corretas. Em 30 casos, os autores dos posts associados a fake news apagaram seus textos originais após o alerta. Certo, então vamos lá para a correção. Letra A. Fake news, tweets, links e posts são palavras derivadas do inglês. Isso mesmo, são palavras da língua inglesa, que vem aí com a questão da tecnologia. Já estamos entrando na resposta da letra B. Vamos a ela então. O inglês é o idioma oficial dos Estados Unidos, que é um país de notoriedade em diversas áreas, inclusive a de tecnologia, com programas, aplicativos e redes sociais. Isso mesmo, se pensarmos sobre a língua inglesa, sobre o inglês, né? É um idioma que é usado no mundo da tecnologia, no mundo do turismo, é uma linguagem universal. Se a pessoa sabe falar inglês, se ela domina ou se ela tem um pouco conhecimento, e ela vai para qualquer lugar do mundo. Muitas vezes nem é um país que foi colonizado pela Inglaterra, não é a Austrália, não é os Estados Unidos, mas é um país que fala português, que fala alemão, enfim, um país da Europa, da Ásia, e acaba falando inglês. Ela consegue se comunicar, é uma linguagem mundial, né? É uma das línguas mais faladas. Então, sim, ela faz parte dessa questão da tecnologia também. E como a notícia trata de tecnologia, fala do compartilhamento de notícias, desse mal, que são as notícias falsas, a fake news, né? Então, é um termo que já faz parte do dia a dia, cada um desses que foi utilizado. Então, vamos à sequência. Temos um novo texto, um novo fragmento, já vai prestando atenção nas palavras que são estrangeiras. Newsletter, novas e repaginadas, ampliam o diálogo com o leitor do Globo. O Globo lançará 2 novas newsletters semanais que reforçam a estratégia de ampliar a linha direta com o leitor, por meio dos conteúdos especiais enviados por e-mail. A partir da próxima semana, uma deliciosa novidade chegará às caixas postais digitais. As novas newsletters se juntam a uma série de outros boletins enviados por e-mail que funcionam como um bate-papo com o leitor. Atividade de número 3. Temos o fragmento novamente para você reler e responder. Letra A. No trecho, que palavras derivadas do inglês estão presentes? Letra B. Que expressões são utilizadas para explicá-las? Responda.
Voltamos, vamos às respostas. Elas são, letra A, quais são as palavras estrangeiras? Newsletter e e-mail, né? Letra B, é utilizada a expressão boletins enviados por e-mail para explicar newsletter. Já caixas postais digitais para e-mail. Isso mesmo, embora sejam palavras que também já fazem parte do dia a dia, dessa questão da informação, da tecnologia também, a metalinguagem se fez presente. O jornalista, na hora de elaborar a notícia, pensou nos leitores e trouxe a explicação para esses termos. Então sabemos que newsletter são boletins enviados por e-mail, e e-mail, mais tranquilo, são caixas postais aí, onde as pessoas recebem suas mensagens virtuais. Pensando juntos, nos trechos lidos, o uso de palavras de origem estrangeiras, letra A, trazem menos formalidade, B, são termos jornalísticos, C, produzem modernidade, D, possibilitam maior convencimento e são mais fáceis de compreender. Então, sobre o uso, o emprego dessas palavras no nosso dia a dia, quais características aqui podemos assinalar? Se você pensou na letra C e na letra D, são as mais adequadas. Então, o uso de estrangeirismos produzem modernidade, deixam aí a linguagem, o discurso da pessoa muito mais moderno, muito mais contemporâneo. E também trazem maior convencimento. Então, a pessoa utilizando um termo estrangeiro aparenta saber, né, credibilidade no que está falando a respeito do tema. Vamos a uma definição. Então, vimos aí várias palavras que não fazem parte da língua portuguesa ou algumas que foram incorporadas, que são estrangeirismos. Mas o que é? Vamos a uma definição. É o uso de palavra, expressão de origem estrangeira que tenha ou não equivalentes. São termos comuns de alguma área ou temática. Produzem efeitos de atualidade, elegância e convencimento aos textos. Isso mesmo. Então, é um resumo, né, praticamente, do que nós vimos na resolução de cada atividade. Ainda temos o texto 3 aqui para observarmos o emprego, se é adequado ou não utilizar um estrangeirismo. Faça a leitura. Um iceberg do tamanho de Belo Horizonte se solta da Antártica. Um iceberg de mais de 300 km² se soltou da geleira da ilha de Pine, na Antártica. Então, é uma notícia do portal G1. Agora, sobre isso, vamos pensar. Temos a questão aqui da manchete original e temos uma adaptação prevendo a eliminação do estrangeirismo e colocando um substituto, um equivalente da língua portuguesa, que é o número 2. Esse enunciado diz o seguinte: uma massa de gelo flutuante do tamanho de Belo Horizonte se solta da Antártica. Sobre a forma original da manchete e a forma ajustada, adaptada, temos duas perguntas. Qual dos enunciados é mais claro e objetivo? Letra B. Considerando o tema e as características da manchete, por que foi utilizada a palavra estrangeira iceberg? Então, o que é mais comum, né? Você já viu a questão do estranhamento e até mesmo a compreensão fica um pouco prejudicada. Iceberg do tamanho de Belo Horizonte se solta. Uma massa de gelo flutuante do tamanho de Belo Horizonte se solta. Uma já fica confusa, né? Então vejamos as respostas. Letra A. O enunciado 1 é mais claro e objetivo, é o original, o que o jornalista pensou, tanto que é um título, né? Ele deve ser curto, breve. A letra B. A escolha de uma palavra torna a manchete mais concisa e também é comum o seu uso em textos sobre o meio ambiente. Então você pode lembrar dos conteúdos que você já viu em geografia, em história, em inglês. Iceberg é um termo que usamos no dia a dia. Vemos em filmes, vemos em séries quando retratam áreas polares. Então, é uma palavra que é comum para nós. Até mesmo antes da questão tecnológica, né? Nós já temos aí fatos históricos retratados em filmes, em livros, sobre icebergs. Agora, massa de gelo flutuante já não é tão comum no nosso dia a dia tratar quanto a isso.
Então, claro, se tratando de uma manchete, o jornalista optou por uma palavra comum, uma palavra de fácil entendimento e ainda que traz já uma ideia completa na hora da leitura. Então vimos o emprego adequado de um estrangeirismo e um equivalente que não faz jus ao seu significado, né? O significado de iceberg já é mais instantâneo na hora da leitura. Nessa aula, o que nós realizamos foi a leitura de manchetes e fragmentos de notícias, identificamos estrangeirismos, caracterizando segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!